Qual foi a última vez que você foi provocado e se arrependeu de ter reagido? Aquela raiva que subiu, a vergonha que te consumiu ou a culpa que te paralisou? E se tudo isso não fosse seu, mas um truque? Eles só precisam fazer você sentir alguma coisa. Raiva, vergonha, culpa. Um único passo em falso e, em segundos, eles terão as chaves da sua mente. Você já percebeu isso? A mentira que nos contaram é que sentir profundamente é viver plenamente. Mas a verdade que Maquiavel sussurrou há séculos ainda ecoa. Quem domina suas emoções, domina seu destino. Este não é um vídeo sobre ser sem coração. É sobre ser indecifrável. É sobre uma verdade que seus adversários usam contra você todos os dias. O poder começa onde a emoção termina. Seus adversários nem sempre atacarão com força. Eles atacarão com sentimentos. Eles manipularão sua lealdade, seu medo, sua esperança. E no instante em que você reage, você perde. Mas e se você não reagisse? E se os insultos deles batessem contra uma muralha? E se os elogios deles não significassem nada? E se o seu silêncio os assustasse mais do que sua fúria jamais poderia? Há uma mentira que lhe foi vendida desde o nascimento. Que sentir profundamente é viver plenamente. Que se importar é ser virtuoso. Que a sensibilidade emocional é algum tipo de conquista moral. Mas Maquiavel lhe perguntaria: quem se beneficia da sua sensibilidade? Você não. Quanto mais você sente, mais os outros manipulam. Quanto mais você se importa, mais os outros consomem. E quanto mais você reage, mais os outros controlam. Mas aqui está a parte que os fracos nunca entendem. Você não precisa estar morto por dentro para se tornar emocionalmente perigoso. Você não precisa apagar sua humanidade, apenas suas reações. Isso não é sobre se tornar oco. É sobre se tornar seletivo. Você ainda sente, você ainda pensa, mas nunca mostra suas cartas. Você não distribui seus sentimentos como amostras grátis. Você os reserva. Você os transforma em armas e os usa estrategicamente quando lhe servem. A mudança começa quando você para de precisar ser compreendido. Você não requer mais validação, pena ou conexão. Você não vive para se explicar. Você vive para executar sua visão. Porque aqui está a verdade que Maquiavel sussurrou nas entrelinhas de O Príncipe. É melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. E não se engane, as emoções o tornam amável. Mas o medo vem do controle. E o controle vem da maestria emocional. Então, como você se torna frio sem se tornar vazio? Você começa reprogramando como vê a própria emoção. A maioria das pessoas usa a emoção como um guia. Elas agem quando estão com raiva, falam quando estão magoadas, correm quando estão com medo. Mas isso é primitivo, animalesco, reativo. Você não está aqui para viver como uma presa. Você está aqui para se tornar o predador. Calculado, calmo, controlado. O homem emocionalmente perigoso observa suas reações como um general observa um campo de batalha. Ele não vacila diante da traição. Ele não pisca diante de ameaças. Ele não fala quando o silêncio cria mais medo. Este homem não se enfurece. Ele espera. Ele não implora. Ele desaparece. Ele não explode. Ele recalibra porque entende algo que a maioria dos homens não entende. Sua calma é uma arma. Sua quietude é um aviso e sua indiferença é poder. Mas para chegar lá, você deve matar sua dependência da validação emocional. Pare de buscar aplausos. Pare de perseguir a compreensão. Pare de explicar sua dor para pessoas que a usam como arma pelas suas costas. Você não deve ao mundo o seu coração. Você deve a si mesmo a sua liberdade. A mudança acontece quando você começa a guardar sua energia emocional como um tesouro. Você não reage a cada insulto. Você não explica cada decisão. Você nem justifica sua ambição para pessoas que nunca construíram nada. E o mais importante, você se desapega. Não porque não se importa, mas porque se importar demais o torna previsível. E homens previsíveis são substituíveis. Esta é a arte que Maquiavel praticava nas sombras. Usar máscaras, não para mentir, mas para proteger. Permanecer indecifrável, não para enganar, mas para dominar. Esta transição do caos emocional para o desapego controlado é a sua evolução. No momento em que você para de permitir que os sentimentos ditem seus movimentos, você começa a mover os outros sem que eles jamais o toquem. Este é o poder do frio. Não cruel, mas invulnerável. Não sem coração, mas inalcançável. Você não é mais um homem que é movido. Você é o homem que move os outros. E uma vez que você cruza esse limiar, você não se torna apenas emocionalmente perigoso. Você se torna emocionalmente intocável. Olhe ao seu redor. O poder não é mais tomado pela força bruta. É tomado através da emoção, através da manipulação,
culpa, vergonha e distração. Você não está sendo conquistado com espadas. Você está sendo conquistado com palavras. Eles não precisam quebrar seu corpo. Eles só precisam provocar seus sentimentos. E você se destruirá por dentro. Toda vez que você reage emocionalmente, você lhes dá algo com que trabalhar. Um suspiro de frustração, uma lágrima de desapontamento, um acesso de raiva. Esses momentos podem parecer justificados para você, mas para alguém que observa de perto são plantas baixas, mapas de suas fraquezas psicológicas. Eles agora sabem o que o incomoda. Eles sabem como desestabilizá-lo e, pior, como controlá-lo. As emoções não são privadas. São sinais públicos. E no jogo do poder, aquele que transmite suas emoções é o que sangra primeiro. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas acreditam que ser emocional significa ser real. Elas acreditam que se abrir as torna corajosas. Mas Maquiavel riria dessa tolice. Ele sabia mais. Ele escreveu para homens que queriam governar, não para homens que queriam ser apreciados. Ele entendia que o poder é frio. O poder é silencioso. O poder não sente nada, a menos que seja necessário. Você pensa que está sendo honesto quando chora, mas o que você está realmente fazendo é expor uma ferida na frente de pessoas que adorariam aprofundá-la. Você pensa que é forte por gritar de volta, mas já foi fisgado, e eles estão sorrindo enquanto você explode. É assim que os reis caem, como os impérios apodrecem, como homens fortes se tornam peões, através da emoção, não através do fracasso, mas através de sua incapacidade de se desapegar. E a tragédia é que a maioria das pessoas se orgulha de suas reações emocionais. Elas dizem, pelo menos estou sendo autêntico. Autêntico? Não. Você está sendo previsível. Você está sendo legível. Você está sendo fraco. Em um mundo que observa tudo, a transparência emocional é suicídio. Sejamos muito claros. Se seus inimigos podem deixá-lo com raiva, eles podem fazê-lo agir sem pensar. Se seus amigos podem culpá-lo, eles podem fazê-lo comprometer seus princípios. Se suas memórias o controlam, o passado será o dono do seu futuro. E se seu coração estiver sempre aberto, alguém virá e o esmagará por esporte. O inimigo não quer matar seu corpo. Ele quer controlar suas decisões. E eles fazem isso acionando suas emoções. Não importa o quão inteligente você seja. Não importa quão boas sejam suas intenções. Se você não consegue controlar sua produção emocional, você nunca será poderoso. Porque no jogo do poder, as emoções são uma moeda de troca. E você está desperdiçando a sua de graça. Deixe isso penetrar. Cada explosão é uma doação para a estratégia do seu inimigo. Esta é a guerra oculta sobre a qual ninguém fala. Não uma guerra de balas e lâminas, mas uma guerra de reações. E a verdade é esta. Você não está perdendo porque não é capaz. Você está perdendo porque está emocionalmente exposto. Você acha que eles veem suas inseguranças. Eles veem. Você acha que eles não sabem que você anseia por aprovação. Eles sentem o cheiro e usam isso contra você, até que você se sinta preso, esgotado, confuso. Não porque o mundo é cruel, mas porque você nunca aprendeu a blindar suas emoções. E aí está o problema. O controle emocional não é um dom, é uma habilidade. E como qualquer arma deve ser afiada, testada e dominada em silêncio. Maquiavel não confiava na sorte, no destino ou na virtude. Ele confiava na preparação. Ele acreditava que um homem sábio faz de uma vez o que um tolo faz por último. Então, se você quer se tornar emocionalmente perigoso, você deve treinar para isso implacavelmente, não suprimindo suas emoções, mas dissecando-as, religando-as e armando sua resposta. O processo começa assim. Primeiro, pause antes de reagir. Este é o primeiro sinal de poder, a quietude. Quando algo o provocar, pause. Não por um minuto, não pela paz, mas para observar. Deixe seu silêncio deixá-los desconfortáveis enquanto esperam por sua reação. Estude a deles. Quanto mais você espera, mais o poder se desloca em sua direção. E na maioria das vezes essa pausa revelará a verdade. Você verá a intenção deles, a insegurança deles, a fraqueza deles. Eles queriam controle. Você lhes deu silêncio. E agora eles estão expostos. Segundo, substitua a emoção pela estratégia. O homem comum reage com sentimentos. O homem poderoso responde com táticas. Em vez de perguntar, como me sinto sobre isso? Pergunte, o que me dá mais controle aqui? Desapegue-se do seu ego. Desapegue-se do seu orgulho. Desapegue-se até mesmo da sua necessidade de estar certo.
Estar certo não significa nada se você perde o jogo. Você quer a vantagem, não a liberação emocional. A vingança nem é bater a porta. É ir embora enquanto eles se autodestroem. Você não precisa se vingar. Você precisa se elevar tanto que eles se tornem irrelevantes. Terceiro, treine seus gatilhos. Você deve conhecer suas fraquezas antes que o mundo as conheça. O que o irrita? É desrespeito, rejeição, ser ignorado? Ótimo. Agora faça disso seu campo de treinamento. Coloque-se em situações onde esse gatilho exato aparece repetidamente. Não para sofrer, mas para dominar o sentimento que ele traz. Deixe que o insultem e permaneça calmo. Deixe que mintam e permaneça controlado. Deixe que o subestimem e permaneça em silêncio. Cada vez que você se recusa a reagir, o gatilho morre um pouco. E logo você descobrirá que nada o move, a menos que você escolha. Isso é poder verdadeiro. Quarto passo. Controle suas expressões faciais. O rosto é o campo de batalha. Maquiavel entendia. Os homens procuram fraqueza nos olhos antes de fazerem seu movimento. Seu rosto deve se tornar indecifrável. Sem tiques, sem queda na postura, sem mudança no olhar. Treine-se no espelho. Pratique a quietude. Pratique a neutralidade. Sorria apenas quando isso o beneficiar. Franque a testa apenas quando enviar uma mensagem. Cada olhar é calculado. E quando tentarem provocá-lo, não lhes dê nada além de um olhar calmo e cirúrgico. Deixe a confusão deles crescer. Deixe o poder deles desaparecer. Quinto passo. Diga menos do que o necessário. As palavras são uma moeda, e a maioria das pessoas gasta as suas como mendigos. Você quer poder? Então fale com precisão. Deixe o silêncio preencher os espaços entre suas frases. Os emocionalmente fracos explicam tudo. Eles discursam, eles justificam, eles confessam. Você fala apenas para comandar, corrigir ou confundir. Deixe sua quietude falar mais alto que o barulho deles. Deixe sua imprevisibilidade gerar medo, porque quando eles não sabem o que você está pensando, eles assumirão o pior. E essa suposição é o seu escudo. Estes 5 métodos, pausar, reenquadrar, treinar, endurecer o rosto e falar menos, não são truques, são disciplinas. E quanto mais você as pratica, mais emocionalmente invencível você se torna. Não fugindo da dor, mas aprendendo a processá-la em particular e convertê-la em força. Isso é o que Maquiavel chamaria de fortaleza interior. Uma camada invisível de armadura ao redor de sua alma. A maioria das pessoas defende castelos. Você constrói muros dentro de sua mente. Muros que ninguém pode romper. Nem mesmo com amor, ódio ou traição. E esse é o método. Não para sobreviver, mas para dominar. Quando você finalmente ganha controle sobre suas emoções, sua vida inteira começa a mudar. As pessoas respondem a você de forma diferente. As conversas se tornam mais curtas. O silêncio se torna sua linguagem mais forte. Você não precisa mais provar nada. Sua presença calma diz tudo. A maioria das pessoas anda pelo mundo sendo completamente reativa. Seus rostos mostram cada irritação. Suas palavras são apressadas e suas emoções são fáceis de ler. Elas pensam que estão sendo honestas ou expressivas, mas na verdade estão entregando poder. Quando você para de fazer isso, quando se torna emocionalmente disciplinado, você se torna algo que as pessoas não sabem como lidar. Você notará que as pessoas hesitam antes de falar com você. Elas o testarão 1, talvez 2 vezes, mas depois pararão. Elas percebem rapidamente que seus truques não funcionam com você. Você não fica nervoso. Você não persegue. E você não implora. Você permanece quieto. E essa quietude o torna perigoso porque eles não conseguem lê-lo. E eles não sabem o que você fará a seguir. Este controle emocional lhe dá um poder silencioso. Você não precisa discutir ou levantar a voz. Você não precisa se explicar. As pessoas começam a levá-lo a sério. Não porque você exige, mas porque seu comportamento força isso. Quanto menos você mostra, mais as pessoas começam a temer o que você pode estar pensando. Esse medo, essa incerteza se torna uma forma de controle. Você também para de depender emocionalmente das pessoas. Você não está mais apegado à aprovação, ao elogio ou à atenção delas. Você se torna mais autossuficiente e mais difícil de alcançar. As pessoas percebem que não podem influenciá-lo com culpa ou elogios. Você não é facilmente influenciado, e isso o torna imune à maioria das armadilhas emocionais em que os outros caem. Com o tempo, sua disciplina emocional se torna sua identidade. Os outros começam a olhá-lo como aquele que não se abala. Eles ajustam o tom ao seu redor.
Eles pensam 2 vezes antes de cruzar uma linha. Você não precisa dizer muito porque seu silêncio já tem peso. Pessoas que antes o subestimavam agora se tornam cautelosas. Elas percebem que você não é o tipo de pessoa que elas podem manipular ou com quem podem jogar. Esta é a transformação. Você não apenas ganha respeito, você ganha presença. E a presença é mais poderosa que o barulho. Você se torna a pessoa com a qual os outros se medem. Não porque você tentou ser intimidador, mas porque você removeu a única coisa que torna a maioria das pessoas fraca: a emoção descontrolada. É isso que significa se tornar emocionalmente perigoso. Você não ataca, você não explica, você não implora. Você simplesmente para de estar disponível para os jogos. E ao fazer isso, você se eleva acima de todos eles. O poder emocional não é algo que você alcança uma vez e esquece. Não é um troféu que você coloca em uma prateleira. Não é uma fase pela qual você passa. É uma disciplina. Uma que requer consciência diária, contenção diária e controle diário. Você não se torna emocionalmente perigoso por acidente. Você se torna através da repetição, da decisão e da recusa. Recusa de reagir, recusa de explicar e recusa de entregar o controle a qualquer um. A maioria das pessoas perde sua vantagem emocional porque relaxa. Elas pensam que superaram seus gatilhos. Elas deixam as pessoas entrarem rápido demais. Elas começam a confiar sem filtros. E assim elas amolecem, não fisicamente, mas emocionalmente. Elas reagem ao desrespeito. Elas explicam quando questionadas. Elas deixam a raiva ou a tristeza vazar por sua voz. E o poder que uma vez detinham silenciosamente se esvai. Para manter o poder emocional, você deve permanecer no controle da arma mais perigosa que carrega: sua resposta. Sua mente será testada. Sua paciência será desafiada. Seus valores serão pressionados. As pessoas o insultarão apenas para ver se você vacila. Elas mentirão para você para ver se você implora pela verdade. Elas o ignorarão para ver se você quebra seu silêncio. E toda vez que você responde como o homem comum, você lhes dá o que eles querem: certeza, vantagem, poder. Mas quando você responde com nada, você pega tudo de volta. Essa disciplina começa na mente. Você deve aprender a observar suas emoções como um estrategista estuda um inimigo. Quando algo o enfurece, não reaja. Analise. Quando alguém o desrespeita, não se defenda. Lembre-se, quando sentir tristeza, solidão ou confusão, não se afogue nisso. Dê um passo para trás. Olhe para isso. Use-o, porque seus sentimentos são reais, mas nem todos merecem sua ação. A maioria deles é apenas ruído projetado para desequilibrá-lo. O homem forte os deixa passar como o tempo. Ele permanece o mesmo sob o sol e na tempestade. Outra chave para manter o poder emocional é o desapego. Isso não significa que você para de se importar. Significa que você para de atrelar sua paz a coisas que não pode controlar. Você para de esperar que as pessoas sejam leais, honestas ou gentis. Você para de presumir que será compreendido. Em vez disso, você se prepara. Você espera a traição. Você antecipa o desrespeito. Você entende que em um mundo implacável, as pessoas fazem o que as beneficia, não você. E quando você aceita isso, para de se surpreender. Você também constrói uma distância interna. Você mantém seus pensamentos perto, seus sentimentos mais perto ainda e suas reações seladas atrás de um muro. Você não deve ao mundo uma explicação. Você não precisa defender seu silêncio. Você não precisa discutir com pessoas que não estão no seu nível. Você fala quando isso o beneficia. Você age quando isso traz resultados. O resto você deixa passar. O homem emocionalmente perigoso vive como uma sombra, presente mas intocável. Ele não reage a cada insulto. Ele não corre atrás de atenção. Ele não precisa ser apreciado. Seu valor vem do que ele retém. Seu poder vem do que ele não mostra. E esse mistério, esse silêncio emocional, comanda mais respeito do que 1000 discursos. Você também deve proteger seu ambiente. Não se cerque de pessoas que alimentam o caos. Não perca tempo se explicando para aqueles que apreciam a confusão. Escolha o silêncio em vez da conversa fiada. Escolha a solidão em vez do falso apoio. Porque o mundo está cheio de pessoas que fingem se importar apenas para coletar informações. Você não precisa delas. Você precisa de paz. E a paz vem do controle sobre suas emoções, seu ambiente e seu tempo. Manter o poder emocional significa manter sua espada afiada, mesmo quando ninguém está atacando. Você permanece disciplinado em tempos de calmaria para ser letal quando as tempestades retornam. Você treina seu rosto para permanecer imóvel, sua voz para permanecer uniforme e sua mente para permanecer focada. Você não ensaia a raiva.
Você ensaia a contenção. É aí que o poder reside. Não nos gritos, mas no silêncio. No final, a força emocional se torna seu maior ativo. Não seu dinheiro, não suas palavras, não sua força física, mas sua capacidade de permanecer impassível quando o mundo tenta provocá-lo. Isso é poder. Isso é controle. Isso é destemor. E é assim que você permanece perigoso, silenciosamente, consistentemente, para sempre. Se você chegou até aqui, parabéns. A maioria das pessoas fugiria, mudaria de canal, se perderia no barulho das redes sociais. Mas você ficou. E isso já diz tudo. Você não é apenas um ouvinte. Você é um sobrevivente. A sua jornada já começou, não com um grito, mas com o silêncio que você escolheu ouvir. A primeira batalha não é contra o mundo, mas contra a sua própria mente. Neste canal, não vendemos mentiras convenientes. Não buscamos validação. Buscamos a verdade, por mais desconfortável que seja. É por isso que te peço um ato de resistência. Se você aceitou o desafio de dominar suas emoções, comente a palavra invulnerável aqui embaixo. Não para o algoritmo, mas para si mesmo. Que seja um lembrete silencioso do poder que você está construindo. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal. Você está firmando um compromisso com a sua própria fortaleza interior. Os vídeos deste canal não são apenas informações. São ferramentas. São um mapa para a sua liberdade. Afinal, a emoção é uma tempestade. E o poder está em ser o farol que a atravessa sem se abalar. A vida tenta te quebrar. Mas a partir de hoje você não será o estilhaço. Você será o diamante.